Possíveis falhas no processo de aplicação e correção de testes psicológicos aplicados em candidatos do concurso público da Secretaria de Estado de Segurança Pública motivaram o Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso a pedir a suspensão do certame, que deveria selecionar profissionais para os cargos de escrivão e investigador de Polícia Civil. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Guilherme Araújo Gomes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia e obrigado pelo convite. Quais foram as principais denúncias que chegaram até vocês do CRP? Nós recebemos várias denúncias, né? Uma delas dizia respeito à quantidade de candidatos por sala, outras falavam sobre a dificuldade do psicólogo em aplicar o teste psicológico, né? E no final a devolutiva também, que não foi suficiente para dar conta das dúvidas dos candidatos que foram reprovados. Esclarecendo melhor, quantidade de alunos por sala. O que se preconiza e quantos alunos tinham por sala? Então, de forma geral, a quantidade de alunos, de pessoas que tem que ser colocada numa sala para avaliação psicológica é de 25 pessoas no máximo, né? Por psicólogo, né? Então, se houver uma quantidade maior do que isso, é necessário que outra pessoa possa auxiliar na aplicação do teste, né? Nós não temos um número exato dessas pessoas que ficaram nas salas, porque a denúncia não falou em número exato, né? Nós entramos em contato com a empresa que fez a avaliação e o credenciamento dos psicólogos e eles não nos responderam isso ainda, né? Então, por isso a gente resolveu tomar essa medida, né? Sobre a dificuldade de aplicação do teste psicológico, exemplifique o que é a denúncia que chegou até vocês. Certo. Alguns candidatos que nos denunciaram, né, falavam que o teste não foi muito bem esclarecido na sua forma de resposta, né? Então, o que acontece? O psicólogo, quando ele vai aplicar o teste, ele tem que informar a forma com que a resposta tem que ser dada, não a resposta em si, né? Nesse sentido, se a explicação não for clara, isso pode induzir ao erro na resposta, né? Então, dentro das denúncias, né, algumas pessoas falaram que responderam o teste à caneta. Então, todos os testes têm que ser respondidos a lápis. Então, isso é uma falha que o psicólogo pode não ter percebido, né, e que passou em branco, e agora a gente tem que apurar quem são essas pessoas que puderam ter cometido essa infração. O senhor falou também aqui na entrevista sobre problemas na devolutiva. Sim, uma das denúncias que nos chegaram, né, foi de que quando o psicólogo era inquirido sobre a forma com que foi aplicado e a forma com que foi corrigido, né, principalmente no que diz respeito a isso da informação equivocada, na devolutiva não foi respondido ou não foi suficientemente esclarecido ao candidato, né? Então, isso gerou dúvida ao candidato no que diz respeito à qualidade da aplicação e da correção do teste, né? Por conta disso, a devolutiva, que é um momento importante na avaliação psicológica, exatamente para esclarecer esses pontos, né, que podem ter deixado margem para dúvida, ele não foi eficiente, né? Então, há aí também uma imperícia, talvez, do psicólogo que possa ter cometido isso, né? A partir dessas denúncias que vocês receberam, o que vocês fizeram? Então, o primeiro passo que a gente tomou foi entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública e também com a empresa que credenciou os psicólogos, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela nos respondeu a contento, né? Entrou em contato com a empresa, inclusive nos encaminhou a resposta que a empresa deu, só que essa resposta não foi suficiente para esclarecer, né? Com a empresa, nós entramos em contato para pedir a lista dos psicólogos que foram credenciados e também o acesso a essas avaliações, né? Porque nós temos um problema aí, que é aquele candidato que foi aprovado ou aquele candidato que foi reprovado, ele pode ter sido mal avaliado, né? Então, nesse sentido, levanta dúvidas a esse processo da avaliação do concurso, né? E que a empresa, ao não nos dar resposta, nos colocou numa situação em que nós precisamos pedir a suspensão do concurso para poder avaliar essas denúncias e saber onde é que houve a falha ou não, né? Quantos candidatos, mais ou menos, ao cargo de escrivão e investigador da Polícia Civil procuraram vocês do Conselho Regional de Psicologia fazendo essas reclamações? Não foram muitos, mas foram em torno de 10 pessoas, né? E a nossa ideia também é de tornar mais público isso, que até então era uma coisa um tanto quanto privada, foi exatamente para que aquelas pessoas que sentissem necessidade que se sentiram prejudicadas por esse processo, pudessem procurar o Conselho para que nós pudéssemos ter um número maior de pessoas, né? Além da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da empresa que
realizou o concurso, vocês procuraram também o Ministério Público Estadual? Isso, O pedido de suspensão vai ser via Ministério Público, né? Nós estamos acompanhando a distribuição dessa denúncia, desse pedido. Ainda não foi distribuído para o promotor, então a gente está ainda esperando ver a postura do Ministério Público. Mas aí qual que seria o posicionamento de vocês hoje do Conselho Regional de Psicologia? Esse teste psicológico deve ser aplicado novamente? O concurso como um todo deve ser cancelado? Qual que é o entendimento de vocês no momento? Nosso objetivo não é cancelar o concurso público, né? Acho que é importante também dizer que, após uma nota de esclarecimento da CESP, né, nós não entendemos que a CESP, nesse sentido, falhou na condução desse processo, mas que houve aí uma denúncia com relação aos psicólogos que o Conselho, enquanto órgão fiscalizador, precisa apurar, né? Se nós não temos ainda a dimensão dessas denúncias, então até por isso que nós precisamos ter o acesso a esses dados, né? Para depois saber o que é que a gente pode fazer com relação a isso, né? Nós vamos entrar em contato ainda com a CESP para marcar uma reunião para discutir isso, né? E por conta de outras coisas, isso não foi possível ainda. Mas a ideia após a apuração dessas denúncias, né, a gente não tomou ainda nenhuma posição. Quando o teste psicológico é, vamos dizer, critério para ser aprovado em concurso público, nesse caso, os profissionais que estão avaliando os candidatos, vocês do Conselho Regional de Psicologia, vocês têm noção de quem são esses profissionais de psicologia, se eles têm registro junto ao Conselho, vocês têm noção de quais profissionais foram contratados ou não? Vocês não fazem parte desse processo? Então, nós temos agora uma nova condução a partir do que houve nesse concurso público, né? Nós estamos tentando fazer uma fiscalização mais ativa, né, para acompanhar os processos de concurso público na avaliação psicológica, né? As empresas, quando contratam, né, dependendo do concurso público do edital, algumas empresas credenciam psicólogos e entrando em contato com o conselho, pedindo indicações, enfim, a partir do cadastro que nós temos lá. Ou muitas vezes ela faz uma chamada pública, que inclusive o conselho divulga em alguns momentos, né? Então nós não temos uma fiscalização mais efetiva nesse sentido, né? Mas talvez é algo que a gente tenha que tomar agora a partir de antes. Perguntei isso porque, por exemplo, na área jurídica, já houve casos aqui em Mato Grosso que o concurso foi elaborado, mas não tinha, por exemplo, a participação de membros da OAB na elaboração das provas, se não me engano. E aí teve que refazer toda essa parte do certame devido à garantia da participação legal de membros da Ordem dos Advogados do Brasil na elaboração do concurso. Não caberia, no caso, uma lei para garantir isso e manter a lisura de todo o processo, quer dizer, até para não se desgastar com o tempo, né, dos próprios candidatos, da empresa e do próprio governo que está fazendo o concurso? Nós temos um remédio, né, vamos dizer assim, que é para tentar minimizar isso, né? Nós fizemos uma campanha com as secretarias, né, pedindo e informando a necessidade da certidão de nada consta dos psicólogos para serem contratados e para trabalharem nos devidos locais. Essa ideia foi exatamente para evitar e prevenir que pessoas que até então pudessem ter respondido a processos éticos ou que não fossem credenciadas ao Conselho fossem chamadas para atuar como psicólogos, né? Então, o pedido de certidão de nada consta já seria um bom instrumento para prevenir psicólogos que até então pudessem ter cometido alguma infração ética ou que não fossem credenciados ao Conselho, né? Então, eu acho que essa medida já é alguma medida de proteção à pessoa ou à empresa que possa fazer a contratação de um psicólogo, né? Obrigado pela presença ao vivo e bom dia. Obrigado.